Salmo 50. Salmos capítulo 50. Hoje nós iremos falar sobre a supremacia de Deus nessa série de atributos. Hoje nós vamos falar também desse atributo. Nós vamos começar lendo o Salmo 50 todo e depois, no decorrer do estudo, esse salmo vai voltar à tona em um dos slides. Salmo 50, Salmos capítulo 50, vai dizer assim, na palavra de Deus, Salmos 50. Fala o poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra desde o levante até o poente. Desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Perante ele arde um fogo devorador, ao seu redor esbraveja grande tormenta. Intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. Escuta, povo meu, e eu falarei, ó Israel, e eu testemunharei contra ti. Eu sou Deus, o teu Deus. Não te repreendo pelos teus sacrifícios, nem pelos teus holocaustos continuamente perante mim. De tua casa não aceitarei novilhos nem bodes dos teus apriscos, pois são meus todos os animais do bosque, e as alimárias aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que pululam no campo. Se eu tivesse fome, não te diria, pois o mundo é meu, e quanto nele se contém. Acaso, como eu carne de touros, ou bebo sangue de cabritos? Oferece a Deus sacrifício de ações de graça e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Mas ao ímpio diz Deus: de que te serve repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança, uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras? Se vês um ladrão, tu te comprases nele, e aos adúlteros te associas. Soltas a boca para o mal, e a tua língua trama enganos. Senta-te para falar contra teu irmão, e difamas o filho de tua mãe. Tem feito estas coisas, e eu me calei. Pensavas que eu era teu igual, mas eu te arguirei, e porei tudo à tua vista. Considerai, pois, nisto, vós que vos esqueceis de Deus, para que não vos despedace, sem haver quem vos livre. O que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará, e é o que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. No versículo 21, nós vemos o quê? Pensavas que eu era teu igual. Ainda mais nessa perícope aqui, ou melhor, nesses versos que está falando sobre o ímpio. Meus irmãos, um dos grandes erros da nossa igreja contemporânea, nossa igreja que eu digo brasileira, não nossa igreja local, a igreja brasileira, e nós estamos inseridos nesse contexto, é que nós tratamos Deus como igual a nós. Nós esquecemos que Deus está acima dos céus e que Ele é, por essência, completamente distinto de qualquer criatura. E nós veremos hoje a respeito da supremacia de Deus, de que Deus não é igual a nós. Nós vemos, por exemplo, na nossa confissão de fé de Westminster, em que é por uma voluntária condescendência divina que Deus vem ao homem e faz aliança com o homem. Não é porque o homem é um ser igual a Deus. Não é porque Deus vai se tornar mais satisfeito, ou seja, uma carência, não na visão que a gente vai ver no final, né, do John Piper, mas numa carência, na verdade mais glorificado, né? Ou seja, Deus fez o homem, ele tem uma carência em si mesmo e ele precisa satisfazer essa carência. Não é isso. Não é por isso que ele cria o homem. Deus não cria o homem por causa de uma carência. Ele não cria os anjos por causa de uma carência. Ele cria porque ele quis. E ele é supremo sobre tudo e sobre todos. Nesse sentido, nós vamos ver que a supremacia de Deus pode ser definida de que maneira? Então, como podemos definir supremacia? Então, primeira palavra e depois nós vamos seguir nessa guinada. Falar de supremacia é falar daquilo que está acima ou sobre os outros. Atinge o nível de super. Em nossa linguagem, refere-se àquilo ou a quem é o maior em poder, autoridade ou posição.
Também é usado para descrever aquilo ou a quem é o maior em importância, significado, caráter ou realizações. O máximo. Então, essa aqui é a palavra supremacia. Portanto, o único que vai se adequar intimamente a esse termo e de maneira apropriada a esse termo é o próprio Senhor nosso Deus. Tá? É claro que essa palavra ela pode ser aplicada em outros contextos. É claro, nós estamos dizendo. Mas quem é aquele que é supremo em sua essência? Quem é aquele que é supremo em sua essência? É Deus. Agora, existem coisas, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal é uma palavra que está ligado às instâncias do Poder Judiciário. Tá? Então, não significa que essa palavra é indevida em contextos cíveis, né? E até mesmo religiosos. Tá? Não significa isso. Mas devemos entender que, por essência, supremacia pertence a Deus. Tudo bem? Até aqui? Qualquer dúvida é só falar, tá bom, meus irmãos? A gente vai seguir e só no final, dessa vez, a gente vai ter aquele momento de perguntas e respostas. Essas perguntas vão ser mais retóricas, mas aquele que quiser cooperar pode seguir, tá? Falando. O que nós vamos ver hoje? Nós vamos ver que, por que entender sobre esse atributo, nós poderíamos dizer, é um atributo divino, nós devemos entender, obviamente. Por quê? Porque é quem Deus é. Se é quem Deus é, eu preciso conhecê-lo. Mas nós vamos ver por um outro prisma, tudo bem? Deus não é como o homem, a gente já falou na introdução lendo o Salmo 50, mas a gente vai abordar mais estritamente esse assunto. Nós vamos ver depois Deus como o Rei dos Reis, como ele faz tudo como lhe agrada, e a terceira parte, nossa resposta à supremacia de Deus, tudo bem? Então vamos para a primeira parte. O John Piper vai dizer: enquanto você não tiver uma paixão pela supremacia de Deus, a sua vida não poderá ser vivida para a glória de Deus. John Piper ele vai falar muito sobre supremacia de Deus porque ele vai falar muito sobre viver para a glória de Deus. Existe um livreto do John Piper que é sobre viver para a glória de Deus, que ele tira muitas coisas do nosso catecismo. Da primeira pergunta do breve catecismo ou do catecismo maior de Westminster. Então, John Piper ele vai dizer que nós só vivemos para a glória de Deus se nós temos uma paixão pela supremacia de Deus. Qual é o fim? O catecismo, o breve catecismo dizer, qual é o fim principal do homem? O catecismo maior ele faz uma pergunta um pouquinho mais extensa, mas tem a mesma resposta. Qual é o fim principal e supremo do homem? A resposta é a mesma. Mas a palavra supremo é interessante por quê? Porque o nosso coração, vou usando Agostinho, vai estar inquieto enquanto não repousar no Deus que é supremo. Porque nós fomos feitos para termos deleite naquilo que é supremo. Ou seja, no próprio Deus. É por isso que nada na nossa vida vai nos satisfazer de fato. Uma promoção no trabalho não satisfaz, um relacionamento não satisfaz, nada satisfaz. Porque nós fomos criados para algo muito além. E nós vamos ver isso. Por que então entender a supremacia? E John Piper continua dizendo: enquanto as particularidades dos atributos de Deus não forem compreendidas, ao invés de serem meramente generalizadas, ou seja, falar de Deus de maneira genérica, como a maioria das pessoas falam, quem é Deus para você? Ah, Deus é tudo para mim. Tá, mas quem é Deus? Quem é Deus? Qual atributo você vê, né? O que Deus é? Ou não, melhor, não quem é Deus para você, quem Deus é? Quem Deus é? Ao invés de serem meramente generalizadas. Enquanto ele não for apresentado como magnificamente mais atraente do que qualquer outra coisa no mundo, nenhum de nós poderá viver uma vida para a glória de Deus, porque ninguém o conhecerá. Alguns talvez cheguem a usar a terminologia certa, mas não o verão em verdade. Não poderão falar dele para seus vizinhos, para seus filhos, para seus vizinhos, para seus cônjuges, porque não haverá conteúdo em todas as suas grandiosas palavras, Ou seja, John Piper está dizendo que nós precisamos primeiro entender quem Deus é e entender a supremacia de Deus, e uma vez que nós entendemos a supremacia de Deus, isso deve nos encantar a tal ponto de que nós agora vivemos para essa supremacia. Porque, afinal de contas, nós já vimos que nós fomos criados para isso. Para viver nos deleitando naquele que é supremo.
Qual é o fim principal e supremo do homem? Glorificar a Deus e se deleitar nele para todo sempre. Por que entender a supremacia de Deus? Porque essa é, podemos dizer assim, essa é a razão da nossa existência. A razão da nossa existência é entender esse Deus supremo. Conhecer e prosseguir em conhecer. Prosseguindo e prosseguindo e prosseguindo. E agora, uma parte muito importante que nós não podemos deixar de falar é que Deus não é igual ao homem. Antigamente, Deus queixou-se contra a apostasia de Israel. Nós lemos isso. Pensavas que eu era teu igual. Tal deve ser agora sua acusação contra uma cristandade apóstata. Os homens imaginam que o Altíssimo é movido pelo sentimento e não por princípios. Eles supõem que sua onipotência é uma ficção tão ociosa que Satanás está frustrando seus desígnios por todos os lados. Eles pensam que se ele formou algum plano ou propósito, ou seja, se Deus formou algum plano ou propósito, então deve ser como o dos homens, constantemente sujeito a mudanças. Eles declaram abertamente que qualquer poder que ele possua, deve ser restringido, ou possa ser restringido, para que Deus não invada a cidadela do livre-arbítrio do homem e o reduza a uma máquina. Eles rebaixam a expiação toda eficaz, que realmente redimiu todos para quem foi feita, a um mero remédio, que as almas enfermas do pecado podem usar se sentirem dispostas. Se sentirem dispostas. E eles enervam a obra invencível do Espírito Santo com uma oferta do Evangelho que os pecadores podem aceitar ou rejeitar como quiserem. Olha só o que o Pink aqui está falando. Ele está dizendo que tratar Deus como igual a si, como igual ao homem, não é algo meramente que os descrentes, ou seja, aqueles que estão fora da igreja fazem, mas que a própria igreja contemporânea faz. Por quê? Porque os ímpios estão, infelizmente, dentro da igreja. A igreja moderna é uma igreja em que, ou muitas igrejas, são locais onde é mais fácil você encontrar um ímpio do que um piedoso. E essas igrejas, elas trabalham tratando Deus como igual. E isso não é o que o Salmo, que nós lemos, vai dizer, versículo 16, no capítulo 50, mas ao ímpio diz, Deus, de que serve repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança? O Salmo 50 está trabalhando do ímpio dentro de Israel. Ele não está trabalhando do ímpio egípcio. Ele não está trabalhando do ímpio da Babilônia. Ele está trabalhando do ímpio que está dentro do território de Israel e continua ímpio, e ele repete os preceitos divinos, ele tem a aliança nos seus lábios, mas ele continua ímpio. Por quê? Porque ele trata na sua vida cotidiana Deus como igual a si. É como se hoje nós tivéssemos nas igrejas pessoas batizadas que continuam a viver a sua vida repetindo os estatutos de Deus, repetindo o Evangelho, mas não vivesse de acordo com o Evangelho. E como que a igreja dogmaticamente faz isso? Ou seja, como que a liderança da igreja trabalha para minar a autoridade de Deus e a supremacia de Deus? Aqui ele vai trabalhar, por exemplo, um assunto que é o assunto do arminianismo, que nós já trabalhamos em uma ou outra EBD, salvo engano, a EBD do Diácono Israel e a EBD do presbítero Vinícius. Tocou, tangenciou também no arminianismo, a gente não vai trabalhar muito, mas só para nós entendermos. Existe o arminianismo clássico e o arminianismo moderno. O moderno ele é mais confuso do que o clássico. Como assim? Você pergunta para o arminiano moderno, não aquele que é clássico, Deus pode ter os seus planos frustrados? Ele vai dizer não. Ele vai dizer não. Se você perguntar o que Deus quer fazer, Deus faz, ele é todo poderoso? Ele vai dizer sim.
Agora, o clássico, o que foi rejeitado no Cânon de Dort, e que ainda tem adeptos hoje, é que os desígnios de Deus podem ser frustrados. É como se aonde se reside a frustração divina. Existem várias facetas. Na faceta neopentecostal, é em Satanás. Deus quer fazer uma coisa e Satanás frustra Deus. Essa é a faceta neopentecostal, que é uma ramificação do arminianismo. Tudo bem? É uma neopentecostal, pentecostal, é tudo ramificações do arminianismo. Então, Satanás frustra Deus. É isso que está na Bíblia? É isso que a gente viu, Marcos, domingo agora que passou? Marcos capítulo 5, versículo 1 a 20? A gente viu isso na Bíblia? Ou a gente viu uma legião se prostrando perante Jesus? Satanás frustra Deus? Quem é que vê aquela famosa discussão, né? Quem é que vê Jó primeiro? É Satanás ou é Deus? É Deus. Viste meu servo Jó? É Satanás que faz com, é Deus que faz com que Satanás olhe para Jó. Agora, em um arminianismo mais intelectual, mais acadêmico, mais palatável para muitas pessoas, é o arminianismo em que a cidadela do homem não pode ser invadida por Deus. Ou melhor, o seu livre-arbítrio. Por quê? Porque se nós dissermos que o homem ele tem liberdade, mas ele não tem o livre-arbítrio, o conceito técnico, teológico, que o homem pode decidir entre o bem e o mal, entre o Deus Supremo ou não, se nós dissermos que o homem é incapaz de decidir por Deus, nós estamos dizendo, então, que, fazendo coro com os arminianos, de que Deus não invade a cidadela do livre-arbítrio do homem e não reduz o homem a uma máquina. Acho que todos já ouviram isso. A grande questão em que nós, muitas das vezes, somos objetos de calúnias por parte dos opositores é que Deus não criou máquinas. Mas a palavra de Deus vai mostrar que, de fato, ele não criou máquinas, mas, de fato, Deus é soberano. Quando nós vamos falar sobre a expiação limitada ou a expiação particular. Qual é a expiação particular? Jesus não morreu por todos. Essa é a expiação particular. Jesus não morreu por todos. Tem crente com presbiteriano de berço que tem problema com essa afirmação. Por quê? Porque é um absurdo Jesus não ter morrido por todos. É um absurdo isso. Mas dizer que Jesus morreu por todos é dizer que a sua expiação não é eficaz. É dizer que eles rebaixam a expiação toda eficaz, que realmente redimiu todos para quem foi feita. E eles tratam a expiação de Cristo como um mero remédio. Olha, Jesus morreu por você. É como se ele fizesse um comprimido, um remedinho. Se você quiser, você toma. Se você não quiser tomar, você não toma. Percebam, meus irmãos, são argumentos que algumas pessoas vão dizer assim, mas por que ficar uma discussão entre calvinismo e arminianismo? Por que essa discussão? A discussão da internet é fútil, de fato. A discussão, muitas vezes, que tem na internet, entre teólogos e internet, é fútil. Mas a discussão no macro, ela é importante. Porque está ligado à supremacia de Deus. Está ligado a quem Deus é. Se eu digo, de maneira leviana, qualquer concepção que esteja na minha mente e eu não averigue na palavra de Deus, porque eu quero que Deus caba nos meus conceitos humanos, eu então vou fazer com que Deus seja um igual a mim.
Existem coisas na palavra de Deus que nós apenas aceitamos e nós não vamos entender extensamente e profundamente. Como, mais uma vez, conciliar a liberdade humana e a soberania divina. Nós não vamos abordar a soberania divina, que vai ser o próximo estudo. Mas o que nós queremos mostrar é que na igreja contemporânea, nós fazemos Deus um igual a nós. Não é só Israel que fazia. E talvez nós aqui, agora individualmente, possamos fazer Deus um igual a nós. Como se Deus fosse um qualquer. Como se Deus fosse um amiguinho. Esse não é o Deus das Escrituras. O Evangelho não é meramente Jesus te ama. Não é isso. O Evangelho é que Jesus veio para salvar pecadores. Pronto. Ah, mas Jesus amou ou não amou? Obviamente que ele, como todo amor, ele ama os pecadores redimidos. As ovelhas que o Pai lhe deu, ele não lança fora. Alguma dúvida quanto a isso? Sobre a questão de como, basicamente, correntes teológicas, por exemplo, neopentecostal, arminianismo, estão fazendo com que Deus não receba a glória devida ao seu nome? Alguma dúvida quanto a isso? Não? Então vamos seguir. Um Deus cuja vontade é resistida, cujos desígnios são frustrados, cujo propósito está em xeque-mate, não possui título de deidade e, longe de ser um objeto adequado de adoração, merece nada além de desprezo. O nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Tudo faz como quer e como lhe agrada. A gente vai ver daqui a pouquinho passagens bíblicas sobre isso. O que Deus quer fazer, Deus faz. Aquele evangelismo assim, olha, que coloca Deus em xeque de acordo com a resposta do pecador, é um evangelismo que não glorifica a Deus. Nós vamos ver no final, que o evangelismo não é sobre o homem. O evangelismo é sobre Deus. E qual o sentido? Todo homem tem uma carência de Deus. Se nós apontarmos para o homem Deus, de fato os eleitos vão se converter. O problema é que a igreja moderna quer adequar Deus à concepção do homem. Esse é o problema. E o que acontece? Igrejas cheias de ímpio. Igreja cheia de ímpio. Eu já participei de uma igreja que tinha 1000 membros e eu não lembro de, vou ser otimista, 20 piedosos. Não lembro. Piedoso? Não lembro. São pessoas que estão no ativismo pela igreja. Mas que renuncia, que vive conforme o evangelho, que a palavra de Deus está na boca dele. E assim está a igreja atualmente. Então, essa é a primeira parte. O que é a primeira parte? Deus não é igual ao homem e nós precisamos entender a supremacia de Deus, porque, afinal de contas, nós fomos criados para um Deus supremo. Então, as nossas necessidades só serão satisfeitas em Deus. Nós não estaremos satisfeitos em entender generalidades sobre Deus. Parte 2. Nós vamos abordar Deus como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A supremacia do Deus vivo e verdadeiro pode muito bem ser discutida a partir da distância infinita que separa as criaturas mais poderosas do Criador Todo-Poderoso. Ele é o oleiro, eles são apenas o barro em suas mãos, para serem moldados em vasos de honra ou para serem despedaçados, como ele quiser. O Pink, isso aqui é a fala do Pink. O Pink ele vai trazer uma situação hipotética muito interessante. Ele vai dizer assim, nós sabemos que no passado houve uma rebelião em que uma quantidade grande caiu de anjos.
e outros anjos eleitos permaneceram. Nós sabemos isso. Então nós temos os anjos eleitos e os anjos caídos. E nós temos os homens caídos. Alguns sendo redimidos, outros já foram redimidos e estão na glória, e assim por diante. Ok? Esse é o mundo como ele é. O Pink ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer assim, imaginemos, hipotética, tá, meus irmãos? Hipótese. Que toda a criação, isso é hipótese, mais uma vez, é hipótese. Toda a criação se rebele contra Deus. Toda. Até os seres mais poderosos. Nós vemos isso na Bíblia, que um anjo, ele desce e mata 100 mil homens. Então imagine os seres mais poderosos. Imagina que não tenha ficado um anjo eleito, ou seja, não tenha ficado um anjo que não tenha caído. Todos se rebelaram, todos. E eles vão rumar contra Deus, para tentar tirar Deus do seu trono. Eles não vão conseguir nem chegar perto da presença divina. Eles não vão conseguir nem arranhar o trono de Deus. Por quê? Porque há uma distância abismal entre o Criador e as criaturas mais poderosas. Quanto mais o homem. A gente, às vezes, diz assim, há uma diferença abismal entre Criador, Deus, e os homens. De fato, isso é verdade. Mas algumas pessoas vão acreditar que quando estamos falando de Deus, o anjo está mais pertinho de Deus. Afinal, o anjo está tão longe de nós em força e em poder, então ele está mais perto de Deus. Não, biblicamente não. O anjo é criatura. A diferença abismal entre o anjo mais poderoso e Deus é uma diferença abismal. A supremacia de Deus, ela está ligada à distância que separa as criaturas mais poderosas do próprio Deus Criador. Isso é o Deus Supremo. Isso é o Deus das Sagradas Escrituras. E ainda tem uma outra questão. A supremacia absoluta e universal de Deus é claramente e positivamente afirmada em muitas partes das Escrituras. Porque nós sabemos que ele reina agora e não somente no milênio, como alguns vão acreditar, em que Deus não reina agora, mas só no momento, aí a visão dispensacionalista vai dizer que vai chegar um momento em que Cristo vai descer e vai reinar fisicamente neste mundo. Tá? Essa é a visão do milênio que nós não cremos e muito difícil um presbiteriano crer nisso. Tá? Muito difícil um reformado crer nisso. Muito difícil alguém versado nas Sagradas Escrituras crer nisso. Tudo bem? Nós somos aquilo que muitos vão definir como amilenista. Isso é o presbiterianismo brasileiro, praticamente um todo. Amilenista. Ou um presbiterianismo, reformados históricos vão divergir entre amilenismo e pós-milenismo. Tudo bem? Milênio não tem base bíblica substancial para isso, mas é só para a gente não achar assim, eu vi na EBD que é milênio, então vai ter milênio. Não é isso que a gente está falando, tá bom? A passagem bíblica vai dizer, Senhor, vou mostrar que Deus governa agora. A gente vai abrir a Bíblia também daqui a pouco. Não vai ficar só no slide, não. Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Nem mesmo o próprio diabo, obviamente. Diante dele, presidentes e papas, agora fala do autor. Diante dele, presidentes e papas, reis e imperadores, são menos que gafanhotos. Tá bem? Nada. Isso aqui deve ser um alento para a nossa alma. A gente já viu isso em Provérbios. Por quê? Porque isso aqui também, como Deus faz tudo como lhe agrada, mas nós devemos entender que os desígnios de um governante estão debaixo da permissão divina. Até mesmo quando o governante persegue a igreja de Deus, isso está debaixo da permissão divina e dos desígnios divinos. Vamos lembrar, não vamos nem citar a história da igreja, vamos lembrar de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, Jerusalém. Cerca de 3.000 almas se convertem.
Depois passa para 5.000. Depois passa, historiadores vão dizer 20.000. O autor de Atos vai dizer cerca de uma multidão praticamente numerosa, incontável. Então a igreja de Jerusalém está crescendo muito. Mas o propósito de Deus foi que só em Jerusalém crescesse? Não. Então vem a perseguição. E o que acontece? O evangelho chega em Antioquia. E chega em outras partes. Porque a igreja tem que sair da sua zona de conforto. Os judeus não pegaram Deus de prevenido, perseguindo a igreja. Não pegaram. Ele faz tudo como lhe agrada. 3 pontos. Como isso se manifesta. A supremacia de Deus sobre as obras de suas mãos é vividamente descrita nas Escrituras. A matéria inanimada, criaturas irracionais, todas cumprem as ordens de seu Criador. E aqui nós vimos isso como Cristo manifestando, exercendo a sua divindade na pregação do presbítero Vinícius. Tanto que os homens perguntam, quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Por quê? Isso é importante, meus irmãos. Por que saber atributos divinos é importante? Porque nós vamos magnificar ainda mais Cristo. Algumas pessoas elas estão tão enfeitiçadas com teologias ruins que elas não veem a majestade de Cristo. Por exemplo, elas veem que o que Cristo fez parando o mar e o vento, que Satanás poderia fazer. Mas Satanás não pode fazer isso. Existem exercícios de Cristo ali que só Ele faz e Ele faz mostrando que Ele é Deus. E os judeus entenderam isso. E Jesus, ao falar para os judeus, olha, a obra que eu faço mostra que eu vim de Deus, mostra que eu sou filho de Deus. E os judeus entenderam isso. E não poderiam dizer que as obras de Cristo não vinham de Deus e não era parte de que mostrava ele ser filho de Deus, o próprio Deus. Os judeus então pegam pedras e tentam matá-lo. Entender o atributo divino vai magnificar Cristo, porque Cristo é Deus. Cristo não é um mero homem que veio aqui e ensinou moral para a gente. Veio aqui e ensinou ética. A ética do reino dos céus é. Tem muito crente que é assim. Ser cristão é ter a ética somente. Não é ter Cristo como Deus. Se Cristo for apenas um homem, a fé dele não é abalada nem um pouco. Apenas homem. Jesus é Deus e homem. Esse é o liberalismo teológico. A supremacia de Deus também é demonstrada em seu domínio perfeito sobre a vontade dos homens. De uma maneira inexplicável, a gente não vai explicar isso porque a palavra de Deus não explica. De uma maneira inexplicável, a vontade dos homens está debaixo da soberania divina. De maneira que o homem é livre. Agora, como? Não faço a menor ideia. Não sei. Mas é o que a Bíblia vai falar. A gente vai ver daqui a pouco isso. É por isso que quando a igreja chega e ora para que determinado grupo político favoreça ou não impeça, não nem que favoreça, que não impeça o progresso do reino, a igreja está fazendo certo. Certo? Está fazendo certo. Mas perceba, se eu acredito que Deus não tem domínio sobre a vontade do homem, então a igreja não pode orar sobre determinadas coisas. Um exemplo concreto. Não sei nem se continua assim. Mas tempos atrás, enquanto a igreja estava nessa discussão político-ideológica, anos atrás, um ministro do STF decidiu proibir missões cristãs em tribos indígenas. Decidiu proibir. A igreja não falou nada. Por quê? Porque meu político de estimação está tranquilo. O reino de Deus e o progresso do reino de Deus aqueles que ficavam, por exemplo, atacando o governo, na época, também ficaram quietos.
um outro governo. Enfim, dos dois lados estava todo mundo errado. Nesse aspecto, porque ninguém da igreja se manifestou contra essa decisão. Os pastores não vieram. As igrejas não vieram. Estava lá. A igreja não poderia, ou várias coisas que dificultavam a evangelização. Tanto é que um grupo missionário, eles tiveram que sair da tribo e ficaram à margem. E pela graça de Deus, o trabalho já tinha começado e algumas pessoas da tribo iam até os missionários. E a igreja pode orar para que a disposição, por exemplo, de um presidente da República, de um governador, independente se ele é favorável ou não à igreja, de um ministro da STF, de um prefeito, mude. A igreja pode orar por isso. Isso está em Timóteo. Também orar em favor dos governantes. Isso vai estar em Provérbios, daqui a pouco a gente vai ver. Eu não preciso necessariamente ter uma militância ideológica política para que o reino de Deus não tenha obstáculos. Não necessariamente. É claro que o cristão pode ser ativo na política. E não somente pode, ele deve. Tá? A gente não está defendendo aqui o isentismo. Que alguns, para se acreditarem piedosos, eu sou isentão. Não é isso que a gente estava falando, não. Okay? A gente está demonstrando falhas da igreja moderna. Apenas isso. Mas o cristão, o ideal é que nós tivéssemos vereadores cristãos. Deputados genuinamente cristãos. Que não necessariamente falasse, vote em mim porque eu sou cristão. Mas que tivesse um bom plano de governo e te votasse nele e soubesse que ele era cristão. Hoje o que nós temos é cristão para fatiar a sociedade e conseguir voto da igreja. Infelizmente. Em muitos casos. Claro, ainda tem bons políticos cristãos, mas se alguém conhecer, me fala, por favor. Brincadeira. A supremacia absoluta e universal de Deus é afirmada com igual clareza e positividade no Novo Testamento. Ali somos informados de que Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então, a supremacia absoluta e universal de Deus é afirmada com igual clareza e positividade no Novo Testamento. Tá bom? Por que é importante dizer isso? Porque algumas pessoas, já tendo uma concepção completamente equivocada, vão dizer assim, não, isso aí é no Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento está escrito. Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Efésios capítulo 1, versículo 11. Então, para nós vermos como Deus é soberano, ou melhor, como Deus é supremo, a soberania de Deus já vai ver daqui a pouco, ou na aula seguinte, vou pedir para que a irmã Tayane abra em Josué 10, 13, presbítero Vinícius, Isaías 38, 8, Edneia, 2 Reis, capítulo 6, 2 Reis, capítulo 6, versículo 5 a 7. Vai passar, Edneia, vai passar Deuteronômio, Juízes, Josué, 1 Samuel, 2 Samuel, vai passar tudo isso, vai chegar a 2 Reis. A irmã, pode ler? Paula, né? Daniel 6, 22 a 23. Daiana, Daniel 9, 3, 23 a 25. Danilo, Salmos 115, 3. Isabela, Jó 23, 13. Ana, Jó 42, versículo 2. E Fernando, por favor, Provérbios 21, versículo 1. Quem é a primeira? Por favor. Vinícius. Este farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol, declinando cronologicamente. Assim retrocedeu o sol os 10 graus que já havia declinado.
Edneia? Obrigado. Daniel 6, 22 e 23. Dayana, Daniel 3, 23, 25. Meus irmãos, aqui nós vemos ações do Supremo Deus sobre a criação, mostrando que a criação tem que respeitar esse Deus. Tem que obedecer esse Deus. Então nós vemos o sol parando, obviamente uma linguagem pelo ponto de vista do escritor. Nós vemos o sol retrocedendo, nós vemos isso em Isaías, mais uma vez do ponto de vista do escritor. Nós vemos o machado nadar sobre as águas, ou seja, subir, porque o profeta de Deus falou. Nós vemos leões não devorando Daniel, mas os outros são devorados logo em seguida. Nós vemos os hebreus não se queimando numa fornalha tão quente, mas tão quente, que aqueles que foram colocados ali, a labareda pegou eles e eles morreram. Ou seja, o relato de Daniel vai mostrar que não é questão que o leão estava satisfeito e ele não quis comer, e nem que o fogo não estava tão intenso que não iria queimar. É por isso que vai mostrar essas questões. O leão estava faminto, mas tinha um anjo do Senhor ali. E a fornalha estava quentíssima, mas havia um quarto homem. Havia o quarto homem. Agora nós vamos ver passagens gerais sobre o tema. Nos céus está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Tudo é tudo, meus irmãos. Não tem exceção. Algumas pessoas querem achar exceção e querem ter raciocínios humanos, mas vão ferir passagens bíblicas. Efésios 1, versículo 11, a gente viu. Tudo faz como lhe agrada, é tudo. A não ser se a gente vai redefinir o que é tudo. O que ele deseja, isso fará. O que Deus quer fazer, ele faz. Isso de uma maneira para conosco, na nossa relação com Deus, se ele não atender uma oração que nós estamos fazendo, é porque ele não quer atender. Não é porque ele não tem poder para não fazer, é porque ele está dizendo não para mim e para você. É aquele caso que acho que todos nós sabemos, salvo engano, a música Sou Feliz com Jesus, do naufrágio que mata as filhas do compositor. Até então não tinha composto essa música. Ele não vai falar, olha, Deus não tinha poder, Deus não sabia que aquele barco ia naufragar. Ele não sabia disso. Deus foi pego de surpresa. Como muitas pessoas falam quando acontece uma calamidade. Aconteceu uma calamidade, não é? É que Deus ele não sabia. O que Deus não podia intervir. Não, o que ele falou? Ele falou, eu sou feliz com Jesus.
Falar como Jó disse, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. As calamidades, as tragédias da vida estão aí para justos e injustos. E como nós lidamos com as tragédias da vida, vai revelar o nosso coração. Por favor. Bem sei que tudo podes, nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Jó 42, versículo 2. Bem sei que tudo podes, nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Mas, olha, se Deus quer salvar o José e o José fala não, então José frustrou Deus. É isso que o arminianismo vai dizer. Aí eu pego Jó 42, versículo 2 e eu rasgo. Porque Jesus, ele morreu por José. E José está falando não. Pela graça de Deus, nem é verdade, né? Mas, vocês estão entendendo o problema? Rasgou, pega a Bíblia e rasga. Não, Jó. Esse plano de Deus foi frustrado, porque ele queria salvar e ele não é capaz. Bem que tudo pode fazer, mas isso ele não pode fazer. Ele não pode persuadir o homem e ressuscitar o homem que está morto de seus delitos e pecados para que o homem dê a resposta favorável ao Evangelho. Que é isso que nós vemos na Bíblia. Fernando. Fala de novo, por favor, Fernando. Como ribeiro de águas, é o coração do rei na mão do Senhor. Este faz tudo como o Senhor inclina ao fazer. Ou seja, até mesmo a maior autoridade civil está sujeita à vontade de Deus. É o que nós vimos aqui. Alguém poderia pedir prova. Prova esse ponto 2 aqui, que a supremacia de Deus também é demonstrada em seu domínio perfeito sobre a vontade dos homens e a vontade dos reis e poderosos desse século. Provérbios, versículo 1, capítulo 21. Alguma dúvida sobre isso? Agora a gente vai para a terceira parte, ou cooperação sobre esse assunto. A gente vai para a terceira parte, para encerrar. Sim. Perfeito. Perfeito. Meus irmãos, a oração do justo pode muito. É o que diz a palavra de Deus. Por exemplo, quando nós falamos sobre engajamento político, o melhor dos mundos, isso pode acontecer, tá? Se Deus assim o quiser. O melhor dos mundos era que direita e esquerda debatessem debaixo do governo de Cristo. Ou seja, a esquerda defendendo um Estado maior, assistencial e tudo mais, e não com pautas anticristãs, porque não é errado. A Bíblia não condena um Bolsa Família, por exemplo.
Bíblia não condena isso. E a direita condena a preguiça. E a direita debatendo sobre a questão do Estado menor. Seria maravilhoso os dois debatendo sobre isso debaixo do governo de Cristo. Agora, o que acontece é que a esquerda é totalmente anticristã, os partidos políticos, e a direita pode algumas vezes conversar com o cristianismo, mas o fundamento é iluminista, que também não é cristão. Muitas das vezes. É um fundamento iluminista. É um fundamento de que a razão do homem não está caída em pecado. Então é por isso que num debate, obviamente, tudo vai se ficar às claras e as pessoas que não são caídas em pecado vão ser convencidas. Vão ser convencidas, com certeza. Se fossem convencidas, nós teríamos outros políticos. A oração da igreja deveria ser insistentemente para que direita e esquerda debatessem debaixo do governo de Cristo. Portugal é governado pela esquerda, então agora quem não foi o primeiro-ministro. Ela é diferente. Aí, da direita fica aqui, não sou da direita e esquerda, não são da direita e são da esquerda. Aí ele sai daqui, ele é da direita, e vai morar em Portugal, onde o governo é de esquerda. E achando que vai melhor que ele. Então, nós estamos numa discussão tão tola, né? E a gente às vezes nem para para pensar nisso. A verdade é que o próprio brasileiro não sabe o que é direita e esquerda. Sim, sim. Sim. E não dizer que a Europa faz parte dos planos de Deus, né? Que toda a vida está lá ativa, nem isso nós podemos dizer. A igreja está em declínio lá. Mas é algo que a gente precisa parar para pensar também. Sim. O cristão ele tem que viver pelo reino de Deus, primeiro ponto. E isso, mais uma vez, significa o quê? Que aquele que tem o chamado para a política, que é legítimo, ele tem que lutar para que o reino de Deus seja ouvido também na esfera pública. Ponto. Tá? Ponto. Agora, o problema aí vai da questão da tolice. Cristão, meus irmãos, qual é uma dos dizeres de Salomão sobre a sabedoria? É ficar quieto. Se nós não estudamos, nós ficamos quietos. Melhor coisa. Então, por exemplo, eu estava conversando com um rapaz, ele estava falando que ele era de esquerda porque ele era a favor que os impostos sobre produtos importados existissem. Eu falei, tá bom, o Trump é de direita e ele é a favor disso também. Isso não configura esquerda e direita. Então, sabedoria. Tá? Sabedoria. Sabedoria. E a grande questão é, nós devemos... Por que eu estou falando da questão da esquerda e direita? Porque para trazer o nosso campo prático. Nós devemos orar pelo presidente da República, não importa se ele é de direita ou de esquerda. Nós devemos orar pelos ministros do STF. Nós devemos orar pelo nosso prefeito. Nós devemos orar pelo governador, pelos deputados, para que o reino de Deus se expanda, progrida e que a justiça seja feita. Porque se até mesmo o juiz iníquo uma vez praticou a justiça no caso da mulher, como está na parábola de Cristo, esses homens, ainda que muitos deles sejam anticristãos, porque quando nós estamos falando para orar por eles, nós não estamos falando que eles são boas pessoas, nós estamos dizendo que Deus é bom e pode usar até mesmo homens maus para a promoção do bem. É isso? Essa é a nossa visão. Nosso Deus é bom e pode até mesmo usar homens maus para promover o bem. Constantino, mais uma vez, para a gente encerrar e para aplicação, né? Basicamente. Igreja perseguida, século IV. Igreja orando para que Deus tirasse a perseguição.
Constantino do nada tem um sonho. Um sonho com uma cruz, eu não vou entrar no mérito do sonho, com uma cruz dizendo, se você usar esse símbolo, você vai vencer. E ele usa o símbolo da cruz, ele vence a guerra, e ele entende, olha, então o Deus verdadeiro é o Deus dos cristãos. E ele vai e liberta os cristãos que estavam sobre o jugo de um outro imperador, que agora eu não lembro o nome, que o Império Romano já estava totalmente fragmentado, não vou lembrar o nome. Ou seja, a igreja orou, um imperador se converte e ainda destrona outro imperador para a promoção do bem. Para a promoção do bem. Foi comprado para É, quando ele abria a boca, ele abençoar o povo de Deus. Nós vemos isso. Isso aí. Isso aí. Isso aí. Então, Deus é supremo, meus irmãos. Tá? Ele faz o que ele quer. Mais uma vez, nós não estamos aqui dizendo sobre isentismo político. Não. Nós não estamos dizendo que esquerda e direita são moralmente equiparáveis. Também não. Uma é muito mais imoral que a outra. Agora nós estamos falando que o cristão tem uma esperança para além da política. É isso que nós estamos falando. Ainda mais esse ano, que é 2026, vai ter eleição política. Para que nós não caiamos em debates tolos e envergonhemos o Evangelho de Deus. Debater pode ser saudável. Compartilhar determinadas coisas pode ser saudável. Mas cuidado. Cuidado. Vamos lá, nossa resposta. Nossa resposta, a supremacia de Deus. Ok? A missão que constitui a razão e o John Piper vai falar pessoalmente. A missão que constitui a razão da minha existência é espalhar uma paixão pela supremacia de Deus em todas as coisas, para que todos tenham a única verdadeira alegria. Se eu cair morto, morrerei executando a minha missão. Se eu viver mais 20 anos, espero que no final ainda esteja cumprindo esta missão. Penso que é por isto que você existe também. Você não precisa usar minhas palavras, mas é por esta causa que todos nós estamos neste planeta Terra. A menos que partilhe desta paixão pela supremacia de Deus, sua vida não será para a glória de Deus. Olha só, a menos que partilhe desta paixão pela supremacia de Deus, sua vida não será para a glória de Deus. Deus é mais glorificado em nós quando nós estamos mais satisfeitos nele. Nós, presbiterianos, temos, mais uma vez, qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e se deleitar nele para todo sempre. Aí perguntamos para o presbiteriano, você vive para a glória de Deus? É claro, esse é o meu fim principal. Você vive compartilhando a respeito da supremacia, ou a respeito de quem Deus é? A supremacia podemos dizer assim, não é esse termo técnico. A respeito de quem Deus é, você compartilha? Você compartilha? As pessoas veem você tão apaixonado por Deus? Elas veem isso? Elas conseguem ver? Ou elas te veem apaixonado por coisas desta vida e só por esta vida e nunca te viu apaixonado por Deus? Nunca te viu? Eu estou usando o exemplo político porque é o que pega na nossa ferida. Alguns cristãos, se tivessem o mesmo ímpeto para a evangelização quanto tem para a política, seria maravilhoso. Seria maravilhoso. Porque o que indigna eles é determinado político no poder, mas homens e mulheres indo para o inferno, não, isso tranquilo. A glória de Deus sendo furtada dele, podemos dizer assim, de uma maneira metafórica, isso não nos indigna. O que nos indigna são outras coisas. É o meu trabalho, é a minha esposa, são várias coisas. E a minha paixão também são outras coisas. O que nós estamos apaixonados, aquilo que tira-nos da paixão vai nos indignar. Então a indignação é um sentimento, é uma ação negativa de uma coisa positiva. Onde há uma indignação, há um amor do outro lado. Por isso que aqueles que não se indignam quando o reino de Deus é afrontado, obviamente não amam o reino de Deus. É simples. Quem ama
a preservação da vida de crianças vai odiar a pedofilia. E vai se indignar quando vê um pedófilo. E vai querer que a justiça seja feita. Aqueles que ficam indiferentes a tudo isso, eles então mostram que está tudo bem. Ou isso não é tão cruel como é de fato. A nossa indignação, nós devemos fazer uma autoanálise. O que tem nos auto-indignado? E viremos a moeda. Ali estará o nosso amor. O que tem nos indignado? Porque a gente pode dizer aqui, não, eu amo a Deus. Tá bom. O que você tem se indignado? Você se indigna consigo mesmo porque a semana passou e você não compartilhou o evangelho com ninguém? Você se indigna quando passa o dia e você não leu a Bíblia? Você se indigna quando você cai em velhos pecados? Você se indigna quando a sua língua é falsa? E você acaba caindo no pecado da mentira? Quando você vê, caiu. Porque o homem natural peca. Você fica indignado quando passa a semana toda e você viu que mais preocupações desta vida, apenas para esta vida, rodearam a sua mente e não a majestade divina? Me diga onde estão os seus amores. E nós diremos quem você adora. Me diga onde está a sua indignação. E nós vamos dizer quem você ama. A nossa igreja brasileira, ela está viciada por esta terra. Ela está viciada por essa terra. E nós fazemos parte da igreja brasileira. Nós também estamos viciados por essa terra. Nós estamos. O reverendo Sproul vai dizer: aquele que é supremo merece a obediência e a adoração daqueles que criou. Aquele que é supremo merece a obediência e a adoração daqueles que criou. É por isso que todos, no final da história, serão julgados. Por quê? Porque Deus merece obediência e adoração. Todos serão julgados por conta disso. Não somente crentes. Os crentes e descrentes. E o julgamento começa na casa de Deus. Porque o julgamento começa na casa de Deus se todo mundo que está na casa de Deus vai ser salvo. Mas nem todo mundo que está na casa de Deus vai ser salvo. Porque casa de Deus, no sentido da palavra, o termo é os que professavam a fé. Aqueles que eram da igreja. Aqueles que na antiga dispensação faziam parte de Israel e na nova dispensação fazem parte da igreja. O julgamento começará na igreja. Porque isso está acontecendo agora. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O julgamento começa na casa do Senhor. A gente pode enganar uns os outros, mas a gente não engana Deus. Jamais. Jamais. Meus irmãos, perguntas ou considerações?